Como manusear a Bíblia? Como é que a gente manuseia? Primeiro eu já falei aqui que ela se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento, né? Ou Velho e Novo Testamento. 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Total matéria de prova e pergunta de prova, tá? Acerca dos escritores já falei que são mais de 40. As divisões da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em livros, como a gente sabe, ou cartas ou epístolas, capítulos e versículos. Então, eu vou ler o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 2, entendeu? Então, ela é dividida por capítulos e por versículos. Há passagens, tipo João, acho que é segundo o livro de João, Judas, não tem capítulo, são só versículos. Então, eu vou ler aqui Judas, versículo 1, né? Ou, normalmente, a gente usa assim, vou ler João 1, vou ler segunda epístola de João 5, como eu li aqui, eu vou ler Judas 4, entendeu? Ou seja, é o versículo, não é o capítulo. A gente já vai direto já. A nível de conhecimento, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E o menor capítulo é o Salmo 117. O maior versículo, Esté 8:9. O menor, Êxodo 20:13. Essas são as perguntinhas que gostam muito de fazer a galera aí estudiosa em gincanas bíblicas, né? Mas eu não vou cobrar isso em prova de vocês, não. Tá bom? Mas eu vou cobrar em prova qual é o versículo principal da Bíblia Sagrada, o foco, o alvo da Bíblia Sagrada, o versículo central, chave, ouro da Bíblia Sagrada. João 3:16. Vou ler, já tenho a 6 de cabeça, mas eu quero ler. João 3:16. Porque Deus amou o mundo, aleluia, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem central da Bíblia. Essa é a mensagem central de Deus. Ele tem entregue o filho dele por nós. Foi por isso que a Bíblia foi deixada para nós. Para a gente entender que ele deu o filho dele de uma tal maneira, ele amou de uma tal maneira que entregou ele por amor à nossa vida, para que nós alcancemos, Arabandara sub e cantarás, a vida eterna. Então, João 3:16, versículo chave da Bíblia. Isso eu vou cobrar, isso eu quero que vocês saibam. Tá? Não é para memorizar o versículo, não, só se quiser, mas tem que saber que é João 3:16, o versículo chave da Bíblia. Posso cobrar isso num desafio ou em prova, mas eu vou cobrar. Isso aqui eu vou só ler para a gente analisar algumas peculiaridades da Bíblia. Peculiaridades. Tem palavras em itálico, por exemplo, na versão Almeida Revista e Corrigida. Tem palavras entre parênteses, por exemplo, na versão Almeida Revista e Atualizada. Tem títulos dos capítulos, já repararam que em negritozinho, por exemplo, Parábola dos 10 talentos, está lá em negrito, né? Parábola do rico e o Lázaro, está lá em negrito, um títulozinho, né? Antes da gente começar a contar aquela parábola, aquela história. A divisão do texto é feito por parágrafos. O que é um texto, o que é um contexto, o que é uma referência? O que é um texto? A gente costuma dizer que um texto sem contexto não é um texto, né? Então, vamos lá, a gente vai ler uma coisa fácil que a gente já falou sobre isso. Elias, vamos lá. A gente vai ler sobre Elias lá no Monte Horebe, na caverna. E você vai ver que ele tá com medo na caverna. Se a gente ler só aquele texto, a gente vai ficar, o que aconteceu que Elias está assim? Mas se nós lermos o contexto, né, ou seja, tudo que está por trás daquilo ali que aconteceu, a gente vai ver que ele foi entregar algo que Deus deu para ele ali, para Acabe, e ali ele foi perseguido, né, que os profetas de Baal queriam pegar ele, ele estava com medo, que ele deitou a cabeça num zimbro, que pediu a Deus a morte, os corvos o alimentaram, Deus mandou ele levantar e andar, porque muito longo e comprido ainda era o caminho dele, mandou ele seguir. Segue tua vida, vai lá. Ele foi pro monte, ainda com medo, foi quando Deus falou com ele na voz mansa e suave. Mas tem um contexto por trás disso, não é só esse texto. Se lermos só esse texto, a gente não entende. Então, texto sem contexto não é texto. Então, o texto é o que a gente está lendo em si, é Elias no Monte Carmelo. O contexto é o que levou ele para aquele Monte Carmelo, para compreender a Bíblia. Tá? E referência, o que é referência?
é onde está aquilo que eu quero achar. Olha, eu quero que vocês leiam aonde está escrito na Bíblia que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Você vai para onde? Para Salmos, né? Salmos 23, versículos número 1, né? Aí você vai lá, referência, Salmos 23.1, e é assim que escreve. Se for abreviar, Salmos é SL, e SL 23.1, não tem essa de 2 pontos, não. E para a gente separar, se eu for colocar várias referências bíblicas, para a gente poder separar isso, vai ser, por exemplo, assim, Êxodo. Êxodo é um E com, né, o acento circunflexo, que é aquele chapeuzinho do vovô. É o Êxodo e o X, o E e o X. Êxodo é X, dá um espaçamento, não tem ponto, não tem nada. Aí coloca Êxodo é X, 32.4, 32.4. Aí eu quero colocar também um versículo que está lá em Gênesis, né? Um capítulo de Gênesis. Como é que eu divido entre um capítulo e o outro? Vai ser assim. Gênesis, ponto e vírgula, sempre em ponto e vírgula, Gênesis, sei lá, 2:1, entendeu? Eu vou escrever aqui para poder explicar a vocês aqui no próximo vídeo para vocês melhor entenderem o que eu tô dizendo, que às vezes falado a nossa mente não alcança.